aí, ótima semana para vocês todos, passando meu cafezinho aqui para começar a semana com esse gosto dessa bebida dos deuses, café. Ainda mais esse aqui, orgânico, sem veneno, com gostinho de democracia e reforma agrária. A semana vai ser boa, ô se vai. Vocês estão sabendo que o Coronel Cid vai depor na CPI amanhã, né? Amanhã ele vai lá. Vai estar sentado na frente dos deputados e deputadas, dos senadores e senadoras. Deve ficar, como bom covarde, bem caladinho, né? Mas vai ser questionado sobre todas as patifarias que fez. Vocês têm noção que esse cara falsificou os comprovantes de vacina do chefe dele, do Mequetrefe, e de mais um monte de gente? É inacreditável. Enquanto milhares de pessoas morreram de Covid, uma doença que matou mais de 700 mil pessoas, que era transmitida por pessoas infectadas e que a única possibilidade das pessoas não pegarem o vírus era a vacina. Além de atrasarem a compra da vacina, fraudaram o comprovante da vacina, ou seja, não tomaram e falsificaram um documento para enganar as pessoas. É um horror, cara. E um desses canalhas era justamente o presidente da República, que além disso dizia que a vacina não funcionava, não quis comprar a vacina para o povo. Segundo os especialistas, de cada 5 brasileiros que morreram de Covid, 3 poderiam ter sido salvos. É inacreditável que essa gente não esteja presa. Mas vão, viu? Não só por isso que já é inadmissível, que já é inacreditável, mas tem os outros crimes, joias, tentativa de golpe de Estado. Vamos ver se esse depoimento amanhã, no mínimo, eu espero que esse milico seja esculachado como um criminoso traidor da pátria, assim como foi o outro que teve lá na semana retrasada. E que sim, e o conteúdo que tem no celular dele, do Coronel Cid, prove a sua culpa, a dele e a do ser mais asqueroso desse país. Aguardemos. Enquanto isso, com muito menos frequência, mas a família Mequetrefe continua aprontando. Continuam cometendo crimes graves. O que fez o Eduardo Bananinha ontem pode parecer coisa simples. Um crime simples de injúria, difamação, mas não é. Não é uma coisa inocente, é grave. Vocês já ouviram a expressão apito de cachorro? Apito de cachorro é uma mensagem codificada usada por fascistas. Dog whistle. É a expressão inglesa do dog whistle. Apito de cachorro. É a tática usada ontem por Eduardo, o filho 02. Coisa de covarde. Mas covarde no sentido amplo mesmo, saca? Para quem ainda não sabe, ontem um bando de gente asquerosa fez uma manifestação pró-armas em Brasília. Até aí tudo bem, não estão pedindo golpe de Estado, não estão conspirando contra o Estado de Direito. Eles podem e devem se manifestar. Mas o que falou no microfone o Eduardo Bananinha é grave. Como eu falei, não pela injúria, não pela calúnia, mas pelo efeito que isso traz. Por essa razão é chamado de apito de cachorro. Ele disse que os professores são piores que os traficantes de drogas. Isso mesmo que você ouviu. O fascistinha do Bilal Pequeno disse que professores e professoras são piores que os traficantes de drogas. Porque os professores fazem a cabeça das crianças, a ideologia de gênero, mamadeira de piroca, essas cretinices todas, que inclusive o ministro da Educação do pai dele dizia, que o próprio pai dele dizia e continua dizendo. Essa é a tese dos psicopatas militares da ditadura militar de 64. Eles escreveram essa tese no livro Orville, que de tão estúpido foi proibido pelos generais da ditadura militar. Orville, que na verdade é a palavra livro ao contrário. É o manual secreto dos psicopatas anticomunistas que serviu de base para as teses filosóficas do Olavo de Carvalho. Ali os tarados da ditadura escreveram
que a revolução comunista viria não mais pelas armas, mas pelas conquistas das mentes e corações da nossa juventude, através dos professores, artistas, jornalistas e de setores da igreja. Está lá no livro Orville. E para eles, o que é o comunismo? Simplesmente o avanço civilizatório da sociedade, como, por exemplo, respeitar a diversidade sexual das pessoas, que de uma forma estarrecedora incomoda essa gente, ou que o Estado tem que regular setores da sociedade, inclusive o mercado, que a gente cuide dos mais vulneráveis economicamente e socialmente. A base da doutrina comunista é a inexistência da propriedade privada, coisa que não é nem de longe objetivo do campo progressista do Brasil de hoje. Eles marginalizaram os movimentos por moradia, por terra para os camponeses. Não é pelo medo da implantação de um regime que não respeite a propriedade privada, é pela ganância. A grande maioria das pessoas não sabe que o que pede, por exemplo, o MST não é a extinção do direito à propriedade, mas sim que se cumpra a Constituição Federal Brasileira, que prevê que terras improdutivas que servem apenas para a especulação do latifúndio sejam disponibilizadas para as pessoas plantarem para comer, para virarem pequenos agricultores. E quem pode desmentir esses canalhas? A escola, os professores, a ciência, os artistas com suas obras que retratam a nossa história. E é por essa razão que somos tão atacados pelos nazis. O problema da fala do 02, o Eduardo Bananinha, é que isso serve, é o objetivo, para se marginalizar a figura dos professores. Ele disse ontem, os professores são piores que traficantes. Se você pegar todos esses ataques monstruosos, covardes nas escolas que aconteceram aqui no Brasil nos últimos tempos, você vai ver que o perfil dos assassinos é o mesmo. Fanático por armas, que odeiam mulheres, odeiam negros, odeiam professores. É para eles que Eduardo falou ontem. O que ele fez foi incitar esses lunáticos contra a comunidade escolar, contra os profissionais da educação. Por qual razão ele falaria o que falou num evento pró-armas? Para incitar esses adoradores de armas contra professores e professoras. Eu espero que ele seja processado por isso. Espero que haja uma resposta contundente do Estado. Empurrar essa gente para o esgoto significa não mais tolerar que continuem cometendo crimes. E nesse caso, crime grave que coloca em risco não só professores, mas infelizmente, assustadoramente também as crianças que estão nas escolas. Bom, uma ótima semana para você. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, compartilhe, se inscreva no canal, siga as nossas páginas e, se puder, faça a sua contribuição no nosso financiamento coletivo, porque esse tipo de reflexão você só vai ver aqui na mídia alternativa. Eu vou continuar tomando meu cafezinho orgânico, sem veneno, com gostinho de democracia e reforma agrária. Uma ótima semana para vocês todos. Valeu!